Olá, queridos irmãos, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro, da terceira semana do tempo comum. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, para que possamos compreender e viver a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e, em seu ensinamento, dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, onde foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os discípulos que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chegam Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outras recebem a semente. Os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60
e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nos é dirigida no dia de hoje, ela praticamente não precisa de nenhuma reflexão, porque o próprio Cristo conta a parábola e explica essa mesma parábola. Temos o privilégio, no dia de hoje, através da nossa igreja, de receber a palavra de Deus já explicada através do magistério da igreja, através da tradição, através da escrita. Hoje nós conseguimos entender que Deus semeia a sua palavra em nosso coração. Todos os dias temos a palavra de Deus para poder ouvir, para poder refletir nessa palavra e principalmente, queridos irmãos, precisamos dar frutos. Precisamos fazer com que essa palavra de Deus se transforme em nosso coração. Que a nossa alegria em ser cristão, que a nossa alegria em ouvir a palavra de Deus, que a nossa alegria em fazer a vontade de Deus possa ser o fruto que Deus nos pede através da sua palavra. Um cristão não pode ter uma tristeza no seu coração. Ele pode ter muitos problemas, mas a palavra de Deus sempre consola o seu coração e nós entendemos que Jesus nos disse: pegue a sua cruz e me siga. Teremos sim tribulações, teremos sim situações difíceis na nossa vida, mas se nós vivermos a palavra de Deus, se nós caminharmos juntos com Deus, tudo será mais fácil. Que nesse dia nós possamos refletir: será que eu tenho dado bons frutos através dos ensinamentos do Senhor? Será que aquilo que todo dia eu tenho a oportunidade de escutar através da internet, através de vários meios sociais da palavra de Deus, onde ela é colocada, onde ela é explicada, será que isso tem mudado a minha vida? Será que realmente eu tenho dado frutos? Ou será que a palavra de Deus entra na minha vida e qualquer situação adversa me tira do caminho do Senhor? Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, pedir a intercessão de Nossa Senhora para que possamos ouvir essa palavra, viver essa palavra e com essa vivência darmos bons frutos ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ouçamos agora a reflexão do Papa Francisco. Tenha grandes sonhos. Você já pensou sobre os talentos que Deus lhe deu? Você já pensou em como pode colocá-los a serviço dos outros? Não enterre seus talentos. Defina suas participações em grandes ideais, ideais que ampliem o coração, ideais que façam frutificar os seus talentos. A vida não nos é dada para ser zelosamente guardada para nós mesmos, mas para que possamos oferecê-la. Queridos, tenham um espírito profundo. Não tenha medo de ter grandes sonhos. Que talento Deus nos deu? Conte a Deus sobre seus sonhos, de usá-los para Ele e para os outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor.